Pedro, Márcio Reis, Jovem Pan, boa sorte na sua caminhada no Corinthians. O Corinthians e o Internacional tem uma rivalidade interestadual, isso tem um tempo já. Queria que você falasse como que foi essa relação dos diretores do Internacional quando você resolveu ir pro Corinthians, e porque muitos portais reclamaram bastante, falaram, criticaram a sua vinda para cá por essa rivalidade. Como você enxerga o tamanho dessa rivalidade? Como foi? Algum diretor comentou com você? Algum jogador falou alguma coisa para você? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um orgulho poder vestir essa camisa, como eu disse ontem, uma camisa muito pesadíssima, com uma história muito grande. Deixar um ponto muito claro nisso tudo. Toda a minha passagem no Internacional, ela foi bonita, ela foi importante para minha carreira, por ser gaúcho, por tudo que representava o clube para mim. Mas um ciclo que se encerrou, né? Um ciclo que ficou para trás. Optei por esse grande desafio após a ligação do Fabinho, que, como ele disse, a gente já tinha uma relação de anos atrás, quando ele me ligou, quando eu ainda atuava na Turquia. Depois mantivemos contato enquanto ele trabalhou em outro clube aqui no Brasil, que era o Flamengo. E após o convite dele, eu fiz uma análise muito rápida de que o ciclo tinha se encerrado no Internacional. Eu tinha dado o meu melhor, eu tinha dado tudo. E após o convite do Corinthians eu não pensei duas vezes. Conversei com a minha esposa, com os meus agentes, e resolvi aceitar esse grande desafio, um desafio importante na minha carreira, que eu espero poder retribuir toda a confiança que o presidente e toda a diretoria deu para mim. Pedro, boa tarde, José Edgar do GE. Você é um atacante, né, que chega para cumprir uma das carências do elenco do Corinthians, que é um cara que joga, né, pelas pontas, um extremo. Quais são suas principais características, né? Quem não te acompanha no Internacional, o que você pode falar do seu estilo de jogo, das suas principais virtudes como jogador que podem, né, ser importantes para o Corinthians na temporada? Obrigado. Bom, primeiramente eu sou um jogador que tento me entregar ao máximo dentro de campo, me doar ao máximo. Minhas características são um jogador que gosta de usar velocidade, gosto de fazer gols. Inclusive no Internacional teve uma passagem um pouco atípica na minha carreira, onde eu atuei também dentro da área, onde eu pude ser artilheiro do Campeonato Gaúcho. E não tenho problema também de poder fazer essa função, mas obviamente gosto mais de atuar pelos lados, independente da direita ou da esquerda. Gosto de jogar pelas beiradas, gosto de pisar na área, gosto de fazer gols. E sem dúvida nenhuma não vai ser diferente aqui no Corinthians. Aqui eu vou tentar fazer e dar o meu máximo para contribuir com gols e muita vontade dentro do campo, sem dúvida nenhuma. Pedro Henrique, Edson Rufino, 105 FM. Minha pergunta para você, Pedro Henrique, é a respeito do nível de motivação que você chega para atuar no Corinthians e como vê essa disputa por uma vaga na equipe titular. Bom, o nível é altíssimo. Eu estou muito animado, estou muito focado. Eu sei da responsabilidade, eu sei o quão grande é a responsabilidade de quem veste essa camisa, mas eu estou preparado. Eu acho que eu tive uma carreira onde todos os clubes que eu passei eu pude dar o meu melhor. Na grande maioria conquistei títulos e é o que eu pretendo fazer aqui no Corinthians. Dar o meu melhor, conquistar títulos. É o mínimo que eu posso dar para essa torcida. A Fiel merece novamente ter o Corinthians num patamar alto e eu vou me entregar ao máximo para isso acontecer. E a disputa ali é sadia, tem uns meninos muito bons, agregando a juventude dos meninos e a experiência de também quem está chegando e quem está aqui. Eu acho que a gente, junto com o professor Antônio, a gente tem tudo para fazer uma grande temporada. Pedro, tudo bem? Boa tarde, Vinícius Bueno da TV Globo. Antes de mais nada, seja bem-vindo, boa sorte nessa etapa. Obrigado. Queria te fazer uma pergunta sobre algo que tem mudado muito no futebol nos últimos anos, que é a questão da idade, né? Em função do avanço da tecnologia, da medicina esportiva, a gente vê atletas se aposentando mais velhos, e esse foi um tema que foi tratado também na campanha do presidente Augusto Melo. Em dezembro ele chegou a dizer que não contrataria atletas acima dos 30 anos, e dos 3 reforços oficializados ontem, 2 são acima dessa idade. Queria te ouvir, você com 33 anos, como vê essa questão ainda sendo tratada no futebol, de entrega relacionada à idade? Obrigado. Bom, eu também acompanhei esse termômetro que a gente tem muito hoje de redes sociais, mas ele é um assunto pontual e um assunto muito sério, né? Eu entrego dentro do campo, eu acho que um estilo de jogo e características
mais jovem da minha própria idade, entende? Então, eu tenho um biotipo bom também, mas confesso que eu tenho também uma rotina profissional, me cuido bastante também, e eu acho que isso é o reflexo que eu consigo fazer dentro do campo, né? Como tu falaste, hoje a tecnologia do futebol, a medicina esportiva, ela está avançada. Se o jogador ele souber usar isso, ele pode fazer uma carreira de longa data. Tem vários exemplos no nosso futebol brasileiro e internacional também. E comigo não é diferente. Eu alio as duas coisas, o meu biotipo e também, por me cuidar fora do campo, eu acho que entrego dentro do campo coisas de jogadores jovens ainda, pela minha característica, obviamente, mas é um assunto bem fácil de lidar. Me sinto jovem com 33 anos e como eu digo, o campo que fala, o campo que vai falar se a minha idade é essa, e é um assunto bem fácil de tratar. Pedro, boa tarde. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Você atuou por ligas importantes na Europa, né? Tem uma experiência no futebol europeu. Gostaria que você comentasse, no seu retorno ao Brasil, o que você já sentiu de diferença taticamente para sua posição, quanto até os marcadores do futebol brasileiro com o futebol europeu, e o que você já pode passar para os meninos da base, por exemplo, o Wesley, que vai ser um concorrente seu ali pela beirada do campo, que é um menino que está se destacando muito pela sua velocidade, mas alguns torcedores até comentam, algumas decisões dele não são as melhores. O que você já pode agregar, acrescentar, por exemplo, para o Wesley? Obrigado. Bom, primeiramente, falar do menino Wesley é muito fácil. Um garoto com potencial enorme. Já evoluiu muito nesse pouco período que ele está no profissional. Com certeza é um jogador que tem muito a colher no futuro. Fico feliz de poder também dividir vestiário com jogadores jovens e promissores que nem ele. Já tive a idade dele, sei como é que é, sei da cobrança de ser jovem e também tentar pular etapas. É um menino que vai evoluir muito e eu fiz isso lá atrás também. Eu pude ter a oportunidade de ir para fora do país muito cedo. A exigência também dos países, dos treinadores estrangeiros me capacitaram também para poder evoluir, para poder... 10 anos depois, em 2022, quando eu voltei ao Brasil, fizemos um grande ano lá no Internacional também. A grande diferença que eu percebi no futebol brasileiro é que tinha um pouquinho mais de espaço para jogar, mas também, quando eu precisava ajudar o lateral, eu encontrava jogadores muito habilidosos no outro time que também exigiam que tu ajudasse a marcar. Pelo talento, pela matéria-prima que tem aqui no Brasil, muitos jovens com potencial. Então, agregando isso, tudo que tu falou, a gente tem no grupo jogadores jovens e jogadores experientes que podem ajudar os jovens e os jovens também a levar o patamar do Corinthians para a gente conquistar grandes coisas nesse ano. Pedro, boa tarde. Matheus Pojoli, Identidade Corintiana. Seja bem-vindo ao Corinthians. Pedro, você já jogou muitos grenais, né? Tava no Inter há muito tempo, né? E agora no domingo tem um derby aí pela frente. Primeiro eu queria saber de você como é que tá essa pressão para possível estreia e se você está preparado para, quem sabe, começar o jogo ou até entrar na segunda etapa. Bom, pude já disputar alguns clássicos em todos os lugares onde eu passei. O Grenal, sem dúvida, também é um grande clássico e calhou do primeiro jogo onde eu posso estar disponível para o professor Antônio ser o clássico contra o Palmeiras. Conheço bem o treinador Abel, foi meu treinador no PAOK da Grécia, sei o quanto ele faz, como ele arma as equipes deles, as equipes onde ele trabalhou, e no Palmeiras não é diferente. A gente sabe da capacidade do Palmeiras, da qualidade, mas também sabemos da nossa qualidade. Sabemos o quanto a gente está trabalhando durante a semana. Peguei um grupo muito trabalhador, um treinador também muito motivado, e com certeza a gente vai tentar fazer um grande jogo para conquistar essa vitória no Clássico, que nos dará uma energia muito boa para essa reta final do Campeonato Paulista. Pedro, boa tarde. Ricardo X da Central do Timão, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito dessa chegada recente sua ao Corinthians. Não teve tanto tempo de treinamento assim com este elenco e tem um jogo importante para o Corinthians, tanto na parte classificatória quanto por conta de ser um clássico. Quanto você já se sente preparado para entrar em campo amanhã? Bom, eu acho que o que facilita também é porque eu fiz toda a pré-temporada lá no Sul, joguei alguns jogos do Campeonato Gaúcho, fiquei 2 dias sem treinar, mas ontem treinei, hoje treinei, estou 100% apto, 100% disponível ao professor, ao mister, que nem ontem eu falei professor, mas o mister, né? Se o mister precisar de mim, eu estou pronto para no domingo poder ajudar da forma que for, para a gente conquistar essa vitória no Clássico. Pedro, aqui tudo bem? Rodrigo Vessone, do Portal Meu Timão. Você já enfrentou o Corinthians, eu queria saber que imagem que você tem do clube, do torcedor, do ambiente lá de Itaquera, da Neoquímica Arena. O que você podia passar aí de imagem que você tem?
Bom, primeiramente, graças a Deus que agora eu estou desse lado, porque sempre foi muito difícil enfrentar o Corinthians em Itaquera. É um estádio que pulsa muito. Eu lembro que em 2022, se eu não me engano, a gente acabou fazendo um gol muito cedo aqui em Itaquera com o meu antigo parceiro alemão, e a gente fez um gol e a torcida começou a cantar mais alto ainda, e a gente sabe que é um lugar peculiar. A torcida do Corinthians, ela tem uma energia diferente, ela apoia muito. Eu não vejo a hora de poder dar tudo em campo, fazer gols, comemorar com a Fiel, bons momentos, e muito feliz pela recepção também, como eu falei antes, pelo termômetro das redes sociais. Estou muito animado com essa conexão que eu possa fazer com o torcedor daqui para frente. Leonardo, do 14º, boa sorte na caminhada aí com a camisa do Corinthians. Eu queria saber o que te motivou mais para vir jogar no Corinthians, porque teve outras propostas, outros clubes. Foi a chance de titularidade, foi a torcida, foi mais a grandeza do clube? O que te motivou mais a vir jogar no Corinthians? E se me permite uma segunda, você já conversou com o Mister sobre o que o Abel Ferreira faz? Você já teve esse papo, já que você foi treinado por ele? Bom, primeiramente, a escolha do Corinthians, ela fala por si só, pela grandeza, pelo desafio do momento da minha carreira, onde eu tenho muita coisa ainda a fazer, muita coisa a agregar, coisas positivas. E o convite do Corinthians, ele não é um convite, ele é quase uma convocatória. Então, eu fiquei muito feliz, foi fácil de tomar a decisão. E sobre o professor, ele conhece o professor Abel melhor do que ninguém, por ser em português também. Hoje em dia, pela tecnologia de estudar os adversários, todo mundo conhece as características um do outro. Eu acho que vai ser um grande clássico, e eu espero domingo estar feliz com a nossa vitória. Aqui, Pedro. Boa tarde, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Até em cima disso, né? Entre Abel e Antônio Oliveira, na tua visão, há semelhança no trabalho, ou o Antônio Oliveira tem uma característica diferente do Abel? Todos os treinadores têm as suas características diferentes. Eu acho que o professor Antônio mostrou lá no Cuiabá o quão é qualificado. Por mais de ser um treinador jovem, ele também tem experiência no futebol. O seu pai foi um grande jogador também. Então, estou muito feliz e honrado. Gostei muito da ligação que a gente teve durante a semana passada, quando o Fabinho me ligou, o professor estava junto na ligação. Isso é importante para os jogadores, sentir essa confiança. Estou muito feliz de poder estar aqui e espero ajudar muito o Mister nesse ano. Opa, Pedro, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva, seja bem-vindo ao Corinthians. Você chega num momento de um Corinthians mais leve, né? Depois de uma sequência de derrotas, o Corinthians engatou 2 vitórias seguidas. Eu sei que você acabou de chegar, mas eu queria saber como que você encontra o vestiário nesse momento, o elenco nesse momento, o grupo. Você sente mesmo que há um alívio maior, que há um clima bom para manter essa sequência positiva e, quem sabe, conseguir uma classificação no Paulista? O cenário hoje é difícil, mas ainda tem alguns jogos pela frente. Obrigado. Sim. Bom, são 2 pontos importantes e um pouquinho diferentes, né? Primeiramente, eu fui muito bem recebido por todos os funcionários, por toda a equipe de seguranças. Fiquei muito feliz de ser recebido assim. Mas, sem dúvida nenhuma, o termômetro real no futebol de tudo são resultados. E essas 2 vitórias, sem dúvida nenhuma, deixa o trabalho mais leve. Ele engrandece a confiança, e confiança no futebol é tudo. Então, encontrei um vestiário que está motivado, está feliz por essas vitórias, mas também com sede de vencer, com sede de ganhar ainda as próximas partidas, para tentar ainda fazer coisas boas no Paulistão. Aqui. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao Corinthians. Leonardo, do Casal Coringão Podcast. Pedro, em 2023, você se destacou durante o Campeonato Gaúcho. Em 10 partidas, você fez 8 gols e tornou-se artilheiro da competição. Na sequência da temporada, você enfrentou momentos irregulares. Além de suas lesões, você marcou apenas 3 gols em 26 jogos do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode esperar, Pedro, de você no Corinthians, para você melhorar esses números e uma característica que possa ajudar? Bom, na minha carreira, o meu histórico ele não é de lesões. Ano passado, principalmente no segundo semestre, eu tive uma lesão muscular que foi muito simples, muito fácil de recuperar. A gente vinha também num momento de instabilidade, tínhamos trocado o treinador lá no Internacional também, e aí eu tive a infelicidade de quebrar meu braço, onde eu fiquei um período de mais de 2 meses sem poder jogar. A volta foi um pouquinho mais complicada pela confiança, por ser um jogador também que se entrega, que vai para o contato físico. Para mim foi um pouquinho mais paciente até voltar,
foi por falta mais de tempo, tá? Não foi por falta de jogos que eu não consegui entregar mais gols e mais partidas, mas no final do ano eu consegui fazer alguns gols, acabar bem o ano, a confiança voltou e sem dúvida nenhuma aqui chega o Pedro Henrique muito motivado, não só o Pedro Henrique de 2022, mas minha carreira toda, onde eu pude entregar gols, entregar coisas boas, com certeza é esse jogador que está chegando aqui. Vamos às duas últimas perguntas. Pedro aqui, Bruno Pontarudo, da Time do Povo. Bom, você é um jogador bem experiente, bem rodado, e você chegou ao Corinthians numa época de reformulação. Você já com 33 anos é o homem mais experiente do ataque, e o Corinthians tem muitos jovens nessa posição. Eu queria saber como você e o próprio Romero, os dois mais experientes, podem ajudar os jovens, como o Wesley, o próprio Yuri Alberto, que ainda tem 22 anos, e os garotos da base que subiram agora. Eu acho que é uma receita simples, é fazer o que os mais velhos fizeram comigo lá atrás, sempre ter um bom ouvido. Ser jovem, a gente tem que ter um bom ouvido. São gerações diferentes, a gente sabe, hoje em dia a gente vive um mundo um pouquinho mais diferente do que antes, porém o que eu vou poder fazer ali dentro do campo é sempre falar coisas boas, tentar ajudar os jovens. Eu acho que todo mundo se ajudando, e existe uma característica no futebol que às vezes você mais experiente, eu digo não mais velho, mas mais experiente, você também aprende com os mais jovens, né? E isso é importante, muito importante para um vestiário que troca esses momentos. E no final de tudo, quem sai vencedor é o próprio Corinthians, né? Quando tem essa troca dos jovens e dos jogadores experientes, o clube sempre sai ganhando. Pedro, boa tarde. Tati Jordão, do Timão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. No Internacional, você teve a oportunidade de jogar com Gabriel, Ivan, Robert e Renan, que são ex-corintianos. Gabriel, inclusive, comentou na sua postagem de despedida do Inter. Eu gostaria de saber se antes de vir para o Corinthians você conversou alguma coisa com eles, se eles passaram alguma coisa para você sobre o clube, sobre a torcida, sobre a diretoria, e se isso influenciou ou não na sua decisão. Bom, eu tive vários meninos que durante a carreira passaram por aqui, amigos meus que vestiram essa camisa, os meninos do vestiário, que são meninos maravilhosos ali, em especial o Gabriel, porque a gente tem uma amizade muito legal. O Gabriel fala por si só a passagem que ele teve aqui e lá no Internacional, apesar da infelicidade da lesão dele, ele é um cara muito querido lá no vestiário, por toda a torcida lá também, por se entregar, por ter características que eu também quero fazer aqui, me entregar dentro de campo, dar o melhor de mim. Ele falou coisas muito boas sobre a estrutura do clube, sobre o vestiário, sobre os funcionários e principalmente sobre a torcida, né? Ele falou: Pedro, vai lá, faz o que tu sempre fez, que com certeza as coisas vão dar certo, e é isso que eu espero fazer. Deixar um abraço especial para ele, porque tudo que ele falou é até mais do que eu estou vivendo aqui, e eu espero ver coisas grandes aqui, sem dúvida nenhuma.